Bora lá, calistênicos, Hugo Lima aqui falando com vocês mais uma vez, trazendo mais uma vez também um conteúdo técnico aqui pra gente. Gostaria de pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem, ativarem a notificação aqui no canal. Para vocês são meros cliques aí, pra gente significa bastante, ajuda a gente a impulsionar cada vez mais e mais conteúdo técnico aí pra galera calistênica, beleza? Vamos lá, dando sequência aqui, a gente continua falando sobre planejamento de treinamentos, porém hoje a gente vai destacar aqui, ó, o seguinte, a relação de volume e intensidade. Isso é muito importante. Eu separei em especial uma janela de hipertrofia, mas eu preciso começar dizendo aqui que volume e intensidade são inversamente proporcionais durante uma sessão de treino, durante um exercício. Por exemplo, se eu coloco muita carga, eu vou naturalmente conseguir fazer menos repetições. Já se eu abaixo essa carga, se o exercício não é tão desafiador para mim, eu consigo naturalmente também representar um volume mais alto, tá bom? Então a intensidade, academicamente falando, a gente vai chamar da carga, na calistenia o nosso peso corporal, mas através dos ajustes biomecânicos, apoio, angulação, um determinado exercício vai ser mais intenso, outro determinado exercício vai ser mais fácil. A gente tem, por exemplo, aí o clássico, a flexão de braço. Se eu fizer do jeito convencional, eu tenho também a intensidade convencional, na horizontal ali no chão, mas eu posso, por exemplo, fazer de uma maneira inclinada, os meus pés abaixo ali no chão, numa superfície um pouco mais alta, com o apoio das mãos. Através desse ajuste biomecânico, eu vou facilitar o movimento, será mais fácil para mim. O mesmo se dá, na verdade, inversamente ao declinado. Então, o apoio dos meus pés de uma maneira mais elevada, e o meu corpo, a extensão corporal e o apoio das minhas mãos no solo, por exemplo, de uma maneira mais baixa, eu vou adicionar intensidade. Então, eu tenho maneiras diferentes de agregar intensidade na calistenia, diferentemente da musculação, que eu vou simplesmente pegar um halter mais pesado, eu vou agregar mais anilhas, ou eu vou lá no tijolinho no equipamento e vou colocar num tijolinho mais pesado, tá bom? Então, a intensidade se dá dessa forma aí na calistenia. E o que eu separei aqui em especial para vocês? Uma janela de hipertrofia. Então, volume de repetições. Se a gente não quer errar de maneira alguma, a gente vai utilizar entre 8 e 12, entre 8 a 15 repetições. Mas a gente pode e muitas vezes a gente deve oscilar bastante dentro dessa janela. E é um ponto que eu vou tocar bastante aqui nesse vídeo, tá bom? A gente pode fugir aí desse óbvio e a gente vai tratar um pouquinho desse tema aqui nesse vídeo. Eu tenho por base um estímulo tensional. O que significa? Um estímulo de grandes intensidades. Então, quando eu pego um exercício muito pesado, quando eu estou ali tentando conquistar um movimento na calistenia que ele seja muito pesado, muito desafiador, a minha sensação de carga, a intensidade está lá em cima, eu chamo isso aqui de estímulo tensional. Normalmente, quando eu pratico estímulos tensionais, eu vou precisar de grandes intervalos. Pode haver ali uma técnica ou outra, uma especificidade ou outra, mas em linhas gerais eu vou precisar de grandes intervalos porque eu estou precisando recuperar boa parte ou totalmente a minha força para que eu possa fazer novamente um estímulo de força máxima. E força máxima é uma subdivisão da valência força, ou seja, eu vou trabalhar através de grandes cargas a minha força máxima, que é a minha capacidade de aplicar força. Ou seja, eu posso ser um indivíduo, eu consigo colocar aqui o basista, o levantador olímpico, muitas vezes ele trabalha a sua força máxima, ele quer desenvolver ali o seu ganho de força e não necessariamente a sua hipertrofia. Então ele trabalha ali realmente com cargas mais elevadas na grande maior parte do seu treinamento. Ou seja, é possível sim eu ficar mais forte, de conseguir produzir muita força e não necessariamente ganhar ali hipertrofia, né, o aumento da minha musculatura. Muito embora eu não consiga desassociar isso totalmente, parte disso sim vai significar ali uma certa hipertrofia, especialmente se a minha dieta, minha alimentação, meu sono for condizente com isso, mas eu estou realizando um trabalho mais voltado para a força máxima. E quando eu sugiro aquela janela lá no slide anterior de 8 a 12, é justamente a proposta da hipertrofia. Ela fica entre o estímulo tensional, que é um estímulo de grandes cargas, e um estímulo metabólico que eu vou falar aqui em sequência, que é o contrário,
que eu vou trabalhar com cargas menores. Então aquela janela de 8 a 12, ela é realmente, de 8 a 12, 8 a 15, ela vai ficar entre um trabalho e outro, que é normalmente um trabalho interessante sim para hipertrofia. Porém, quando eu falo de hipertrofia, eu tenho uma hipertrofia que ela é chamada de sarcoplasmática e uma hipertrofia miofibrilar. Então, cada um desses estímulos ele será mais voltado para um determinado tipo de hipertrofia. E as duas vão servir bem para esse propósito, as duas vão preencher bem. Eu não vou entrar em detalhes de cada uma delas, porque vai tornar esse vídeo muito técnico e talvez não seja o nosso grande objetivo aqui. O que eu quero dizer com essa síntese toda? Que você pode sim, durante seu treinamento, puxar mais para um estímulo tensional, mais pesado. E isso pode sim te ajudar para a hipertrofia. Porém, se você levar isso ao extremo, se você trabalhar com uma carga gigantesca que vai conseguir te trazer o máximo de 1, 2 ou 3 repetições apenas, você vai enfatizar a sua força máxima. Até em segundo plano vai ser gerado hipertrofia, mas o seu objetivo ao fazer isso central, ele passa a ser o ganho de força máxima, tá bom? Nada impede de um planejamento para hipertrofia, por hora, você puxar um pouquinho mais para o tensional. Mas normalmente isso é feito com uma janela de repetições um pouquinho maior, entre 3, 4, 5, 6, até ali mais ou menos 8 repetições, que sim, você consegue conciliar uma carga maior, mas você entra um pouquinho mais numa janela específica para hipertrofia, porque aí vai envolver o tempo de tensão da musculatura, realmente a questão do volume e intensidade é um pouquinho maior, aquela questão água mole e pedra dura, né? O quanto que a gente vai bater ali naquela musculatura. Então, pensando em hipertrofia, existe uma janela diferente, mas nada te impede de ora partir para um lado, ora partir para o outro, ou ficar realmente no meio termo ali, que foi a primeira sugestão que eu falei para vocês. Falei um pouquinho do estímulo tensional, agora existe também o estímulo metabólico, que ele é justamente o contrário dessa ideia. Ele tem ali um grande volume, se tem grande volume, naturalmente eu trabalho com cargas menores e ele tem como ênfase a resistência muscular. Ou seja, hoje em dia existem diversos artigos aí que defendem uma janela entre 15 a 30 repetições que você ainda consegue um bom nível de hipertrofia. Trabalhando ali entre 15 a 30, ela vai servir bem para o propósito de hipertrofia. Porém, quando você passa disso, estoura ali 40, 50, 100 repetições, faz um circuito extremamente metabólico com muitas repetições, você vai priorizar a resistência muscular, que também é uma subdivisão de força. A gente pode chamar isso aqui de força de resistência muscular localizada. Então, ela também é uma subdivisão de força e tem ali, como o próprio nome sugere, o objetivo de te tornar mais resistente. Você vai conseguir aguentar fazer um volume maior. A tua musculatura ela vai estar apta ali para ter uma durabilidade maior, tá bom? Então, se eu levo isso aqui ao extremo, se eu trabalho com um grandíssimo volume de repetições, estourando ali além de 30, eu vou enfatizar a minha resistência muscular, tá bom? Mas, mais uma vez, nada impede que um trabalho aí voltado para a hipertrofia, eu possa trabalhar com um volume relativamente alto, que já é considerado esse 15, 20, 25, 30 repetições, já é uma série muito longa pensando ali em hipertrofia, mas ela vai servir, eu vou puxar um pouquinho mais para esse propósito de resistência, mas ela também servirá para a resistência muscular, desculpa, para a hipertrofia, ela também vai te ajudar no processo de conquista de músculos, tá bom? Então, essa síntese que eu quero trabalhar com vocês. Volume e intensidade, eles são antagônicos. Se eu subo meu volume, eu preciso baixar a intensidade e vice-versa. Existe ali uma janela que ela é mais apropriada para eu não errar, ou seja, eu estou ali trabalhando como pessoa, eu não conheço nada absolutamente dessa pessoa, essa pessoa não tem grande bagagem com musculação, eu vou fazer o simples, eu vou fazer o arroz com feijão, eu vou normalmente aplicar ali com ela entre 10, 12, 15 repetições, estou até fugindo um pouquinho daquele 8, porque aí ela pode interpretar isso com uma grande carga e pode ter uma estrutura, uma articulação, os tendões não preparados, então eu vou até puxar um pouquinho mais para cima para que realmente não possa haver essa agressão aí nas articulações, enfim. E eu não vou errar, é uma janela que ela vai muito mais acertar do que errar. Agora, tenho conhecimento, já conheço a pessoa, estou aplicando ali comigo, já tenho uma bagagem, já tenho um pouquinho mais de histórico aí voltado para o esporte.
Eu posso fazer uma periodização, ora enfatizando um pouquinho mais a minha resistência, ora enfatizando um pouquinho mais a minha força, e isso vai ser até muito bem-vindo, tá bom? Que passa um pouquinho aqui, ó, por dicas avançadas. Oscilações de estímulo. Sou uma pessoa ali que já tem bastante tempo de treinamento. Poxa, eu posso fazer durante uma mesma sessão por exemplo, algumas determinadas séries com uma carga muito alta, depois eu posso partir ali para o meio termo, depois ainda nessa mesma sessão eu posso utilizar ali uma carga mais leve e eu vou apelar um pouquinho para aquela minha hipertrofia sarcoplasmática que eu falei que ela é mais voltada para essa resistência e a gente consegue enganar ali o nosso cérebro, consegue enganar o nosso corpo de uma maneira muito positiva, ele vai interpretar aquele estímulo, pô, uma hora você está jogando aqui muita carga, eu tenho que recrutar toda a minha força aqui, o meu ATP, opa, agora você já está no estímulo mais metabólico, apelando um pouquinho mais para a minha resistência, então eu já estou mais ofegante, eu estou entrando perto de uma outra via metabólica, então eu tenho como enganar melhor o meu corpo, aquela famosa diversificação de estímulos, né, para que o nosso corpo nunca entre em platô, que ele nunca fique acostumado. Fora isso, eu tenho outros benefícios, como por exemplo, eu entro ali depois de um aquecimento claro, com um trabalho inicial mais pesado, pô, eu já ativei, eu já recrutei ali, ó, o meu cérebro está ligado, ele está mandando bastante unidade motora, ATP, enfim, ele já está coordenando ali a minha força, então eu fiquei ligadão, como a galera gosta de dizer, e depois eu vou ter proveito disso nas minhas outras séries, que aí eu posso apelar assim para uma metabólica, ou seja, eu até consigo aumentar o rendimento do meu treino, a minha performance. Então, é uma questão muito positiva, um jeito mais avançado de a gente ludibriar esses fatores e conseguir uma performance melhor, tá bom? Então, eu posso sim ter essa oscilação de estímulo. Periodização ondulatória, que é justamente o que o gráfico sugere aqui, ó. Ora eu vou trabalhar com uma carga menor, ora eu vou trabalhar com uma carga maior, em sessões diferentes, mas com uma proximidade ali. Ou seja, eu estou constantemente oferecendo estímulos diferentes para o meu corpo e isso vai fazer com que eu drible um pouquinho mais essa questão do cérebro, evitando ali o platô, mas, obviamente, tudo isso fica um pouco mais difícil de gerir do que a periodização linear. A periodização linear é mais fácil de eu ilustrar para vocês aqui. Vocês imaginam que a gente vai trabalhar com uma determinada carga essa semana, depois eu vou subir um pouquinho na próxima semana, depois eu vou subir mais um pouquinho mais adiante. Então, esse é um treinamento linear. Ele vai ali em bloquinho, mas como uma coisa gradual, construtiva, fácil, até intuitivo. Na linear, na ondulatória, não, eu vou oscilar. Hora aqui eu vou jogar uma carga relativamente alta, depois eu vou jogar uma carga baixa, depois eu vou jogar uma carga bem alta quando eu sentir que esse indivíduo está preparado. Enfim, eu vou trabalhar com oscilações. É muito mais difícil eu fazer, eu preciso de um conhecimento muito mais vasto, tanto da parte técnica quanto de conhecimento humano, porque eventualmente o teu atleta ou você mesmo não vai estar num dia bom e o teu rendimento ele vai ser subjetivo em relação àquele dia, ou seja, eu preciso dominar mais os fatores. Isso entra muito aqui, ó, nas minhas considerações finais. Por mais que eu tenha defendido aqui que você consegue atingir um patamar melhor através da periodização ondulatória, isso vai ser sempre relativo, sempre vai ter um componente de pessoas. Você pode ter ali um atleta muito avançado, mas que se dá muito melhor com a questão linear, isso pode acontecer. E principalmente, você vai ter que ter muito mais conhecimento técnico para conseguir aplicar os nuances da periodização ondulatória. Ou seja, tem que ter a parte técnica, tem que ter conhecimento. Se você não tem essa bagagem, fica no básico. O arroz e feijão, ele funciona e funciona muito bem. Às vezes inventar muito, agregar muita técnica avançada, tentar sofisticar muito, ele acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então deixa isso para quando de fato você ter uma pessoa elaborando o seu treinamento com bastante conhecimento técnico e bastante conhecimento sobre a sua pessoa também, ou quando você mesmo já tem uma longa bagagem de treino, uma longa bagagem de conhecimento empírico da sua própria prática, do seu próprio corpo, entendendo como ele vem reagindo, e aí você vai até precisar de um subterfúgio ou outro ali para poder avançar no seu treinamento, tá bom? Então deixa para sofisticar, deixa para elaborar melhor quando você realmente tiver uma boa dose de conhecimento técnico ou quando estiver aí na mão de um profissional capacitado. Beleza, calistênico? Essa é a dica central. Mais uma vez, peço para que vocês escrevam aí o que vocês querem ver aqui de conteúdo técnico, que a gente vai preparar aí com certeza com muito carinho e tentar trazer o melhor para vocês, beleza?
Um forte abraço, calistênicos!